Olá novamente, pessoal. Espero que vocês tenham passado bem da última aula, tenham adquirido bastante conhecimento, né? Bom, nós conhecemos, né, a história da doença mental, a história da saúde mental, a história da psiquiatria, né? Nós vimos como, né, que começou a surgir todo esse movimento, né? Nós vimos que com a reforma psiquiátrica foi possível observar, né, uma mudança nos tratamentos dos transtornos mentais. Então criou-se assim, né, depois de observar essa mudança, modelos, né, a serem empregados às pessoas que apresentam transtornos mentais, né? Modelos esses que são focados no quê? Em ações, né, com o sistema comunitário, ambulatorial, hospitalar, de maneira sistematizada, de uma maneira alinhada, né, às proporções de solucionar problemas da atenção à saúde mental, né? Então, nós aprendemos na última aula toda a história e vimos que com a reforma, né, tudo começou, né, a mudar em relação. E é isso que a gente vai também continuar a estudar hoje. Bom, como nós, né, já conhecemos a doença, né, ela é uma desordem das funções do organismo que muitas vezes, né, pode impossibilitar o indivíduo até de realizar, né, alguma atividade aí cotidiana, alguma atividade rotineira, né? Então a doença ela é uma condição que vai te atrapalhar de certa forma, né? De certa forma não, ela vai te atrapalhar. Então ela tem, né, seja ela seja ela mental ou física, mas aqui no caso a gente está falando da doença mental, né? Então é uma condição que pode, né, gerar inúmeros problemas para a pessoa, né, que ela foi afetada. Então, como nós vimos, né, aqui no slide, como vocês estão vendo aí no slide, quer dizer, a doença, né, é uma condição anormal. É anormal. Não é normal ficar doente, né? Não é normal você tossir. Não é normal. Se você está tossindo é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Não é normal você ouvir vozes. Não é normal você sentir tanta tristeza, né? Então, essa condição, a doença, ela é anormal. Ela causa um desequilíbrio, né, nas funções do nosso organismo. Então, quando a gente está gripado, vai causar uma função no nosso que organismo? Em qual órgão vai causar? No nosso organismo, no nosso sistema respiratório, né? No nosso órgão principal do sistema respiratório, os pulmões, né? Então, ela causa um desequilíbrio das funções do organismo. Assim como as doenças mentais também, né? Como ela é uma condição anormal, então o anormal é o contrário do normal, então o contrário de doença é saúde, né? Então, a doença é ausência de saúde. Porém, olha complicando aí, nem sempre, né? Nem sempre a ausência de doença quer dizer que você está totalmente saudável, né? Quer dizer, ou ausência de saúde, né? Quer dizer que você está completamente doente também. Causa angústia, impossibilita o indivíduo, como a gente já falou, né? Bom, antes da reforma psiquiátrica, como a gente viu, a assistência em saúde mental, ela era voltada para o isolamento do indivíduo, né, que sofria de algum transtorno mental, né? Esses indivíduos eram submetidos a coisas horríveis, como nós vimos.
colocados em manicômios, em masmorras, né? Lugares onde essas pessoas eram tratadas de forma totalmente desumana, né? Com a promulgação, então, né, com a criação de uma lei, né, a Lei 10.216 de 2011, se conquista, então, uma luta social, né? Ou seja, uma luta que vinha há muito tempo as pessoas lutando, né? Durou 12 anos. Com isso, então, a assistência ao indivíduo em sofrimento psíquico passou do asilo, né? E centralizado ali no hospital, antigamente, né? No asilo que eu falo, no asilamento do paciente, né? Para uma assistência voltada, né, para a reinserção dessa pessoa na sociedade. E foi aí, então, que criou-se as instituições de saúde, né, para o tratamento de pessoas com transtorno mental, né? Hospital psiquiátrico, ambulatório, posto de saúde, hospitais gerais, residências terapêuticas, CAPS, NAPS, né? Que nós vamos conhecer cada um desses. O hospital psiquiátrico, por exemplo, né? São destinados a quê? Nós vimos lá que eles eram destinados ao tratamento, à assistência específica ao indivíduo que sofre com alguns transtornos mentais, né? É bom a gente corrigir, pessoal, a palavra portador de transtorno mental, né? Ou portador de certa doença. Por quê? Porque essa palavra, ela nos sugere que a pessoa carrega isso, né? Portador, parece que ela vive carregando aquilo. E isso, né, gera um estigma, gera um preconceito, né? Isso reduz o paciente à doença. E ele não é somente a doença, né? O seu João não é somente a esquizofrenia que ele tem, que ele sofre, né? A Dona Maria não é só a depressão que ela sofre. O seu Pedro não é só a hipertensão que ele sofre, entendeu? Ele não é somente a doença. Então ele não é o hipertenso. Ele é o seu João, né? Quer dizer, o seu Pedro, que foi acometido com a doença da hipertensão. Assim como nas doenças mentais também. Um paciente que sofre com transtorno afetivo bipolar, ele não é um bipolar. Não vamos falar assim, você é um bipolar, né? Não, ele é um paciente, um ser humano que sofre com uma condição que o impossibilita de viver como a gente viu e que precisa de tratamento. E no caso da bipolaridade, depois para frente a gente vai falar que muitas pessoas confundem, né? Ser bipolar com a doença transtorno afetivo bipolar. Enfim, falando dos hospitais, né? Então a gente tem que tratar, né? Como eu estava falando, na verdade, dos pacientes. A gente tem que tratar esses indivíduos, né? Que foi condicionado por algum fator a adquirir aquele transtorno mental, né? Então a gente tem que tratar ele pelo nome, como ele se chama. Isso é humanização também, né? Então, em saúde mental a gente ainda muitos falam, mas a gente tenta se corrigir, policiar, né, e falar pacientes em sofrimento psíquico, pacientes em sofrimento psíquico devido a um transtorno mental. Porque muitas vezes, por exemplo, você você brigou com seu namorado, você está de alguma forma em um sofrimento mental, em um sofrimento psíquico, entendeu? Porém, aquele sofrimento psíquico não é uma doença mental, não é um transtorno mental. A gente vai conhecer mais depois. Então vamos continuar com o hospital, né? Então o hospital ele está aqui, né, para reabilitar, né, as pessoas que internam ali dentro, né? Esse é os objetivos, né? A inserção da sociedade na vida do indivíduo e do indivíduo na comunidade, né? Em que ele é inserido. Então, os indivíduos que sofrem com distúrbios mentais, com distúrbios emocionais, né? Bom, pessoal,
como eu havia falado para vocês sobre transtornos mentais não ter cura, né? Eu queria falar uma coisa. O conceito de cura, né, ele nos exige que os sinais, os sintomas, né, daquela doença, daquela patologia, desapareçam com o tratamento e não retornem quando este é finalizado. Então, o que a gente, né, o que o conceito nos exige de cura? O que é cura? É quando os sinais e os sintomas daquela doença desapareceu e nunca mais ela retornou. Então, está finalizado, né? Porém, medicina, né, praticamente a gente usa para algumas doenças cirúrgicas, né, algumas doenças infecciosas, né, obedecem aos critérios de cura. Por exemplo, existe cura para uma apendicite. Vai fazer um tratamento, uma cirurgia, né, e a retirada do apêndice. A pneumonia tem cura, faz o tratamento. Porém, a hipertensão não tem cura. A diabetes não tem cura, tem um controle, você passa o resto da tua vida tomando uma medicação, entendeu? Então, a cura, né, ela tem que obedecer esses critérios dos sinais, sintomas que elas desenvolvem, desaparecem. E em relação às doenças mentais, costuma-se ter, né, um controle dos sintomas e de até zerar esses sintomas, né, de restabelecer a qualidade do indivíduo. Mas nem sempre, né, nem sempre acontece isso, né? Pelo contrário, né? Sempre tende a haver uma intervenção médica para prevenir a recaída daquela doença. Então, em doenças mentais, em relação às doenças mentais, nós controlamos os sintomas, né? Nós podemos até zerar, dar uma qualidade de vida melhor para aquele paciente, mas ele tem que acompanhar com o médico, sempre, para que não tenha recaída. Muitas vezes até fazer uso de medicação, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com um transtorno afetivo bipolar, ela precisa ser acompanhada, né, periodicamente por toda a rede de apoio à saúde mental e precisa também tomar a medicação que ela, né, que o médico a prescreveu. Os sintomas pode sumir? Pode, né? Mas pode também vir a ter uma recaída. Então, quando eu falo de curar ou melhorar como um objetivo do hospital psiquiátrico, né? É sobre isso, né? É sobre, na saúde mental, nós não termos cura definitiva para as doenças. Podemos chegar a zerar os efeitos, mas precisa de acompanhamento para não ter uma, né, recaída, como eu falei. Nós sabemos, né, que existem hoje avanços tanto científicos quanto farmacêuticos que permite, né, a melhora do sintoma dessas pessoas. Então, ou eles curam ou eles melhoram, né? Esse é um objetivo. Então, o hospital psiquiátrico, né, que o usuário ele irá ser tratado em forma de internação, né, em alas específicas, de acordo com a gravidade da doença. Então, por exemplo, né, um indivíduo que sofre de esquizofrenia psicótica, né, onde ele ouve vozes mandando ele agredir as pessoas, ele, né, tem delírios de perseguição. Então, ele é colocado em uma ala, né, diferente de uma pessoa depressiva, né? Isso até ele se restabelecer do surto psicótico. Então, é no hospital psiquiátrico, né, que ele vai ser tratado de uma forma de internação específica. Então, não tem como colocar um paciente que está com um surto psicótico junto com um paciente ansioso e depressivo, entendeu? Porque eu preciso cuidar dessas pessoas com uma atenção um pouquinho diferenciada. Mas isso é até ele se restabelecer do surto psicótico, da crise ansiosa que teve, depressiva, que teve ali, né? Para que assim
para que assim eu possa reinserir esse paciente, né? Porque a gente lembra como era antes o hospital, né? Era só lá dentro e as pessoas entravam e muitas vezes não saíam vivas, né? Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento sobre o hospital psiquiátrico e que hoje, né, vem mudando, né, para hospital dia, por exemplo, que hoje em dia tem muitos hospitais dias aí. E, né, com todo o apoio da reforma psiquiátrica, né, os hospitais dias eles começaram a adotar medidas mais humanizadas, né, para assistência. Então, né, a reforma psiquiátrica, né, ela trouxe para os hospitais psiquiátricos esse benefício, né, do hospital dia, que é o quê? Né? O que são os hospitais dias? São locais, né, onde um indivíduo, uma pessoa que sofre com algum transtorno mental, ele vai passar um período do dia dele ali, fazendo alguma atividade elaborativa, né? Essa atividade, ela precisa ter ênfase na sua reabilitação, na sua reinserção social, ou seja, na melhora, né? Na tentativa da cura. Então, eles passam apenas algumas horas ali do dia, né? Passando por terapias individuais, onde a família também participa, isso é muito importante. Terapias em grupos, né, com a equipe multiprofissional. O que quer dizer isso? Uma equipe com médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas. Então, uma equipe multiprofissional. Para quê? Para atender todas as necessidades daquele paciente. Né? Por quê? Como que eu falei para vocês, a gente tem que ver o paciente como um todo, de forma integral. Então, precisamos de uma rede de apoio multiprofissional para que isso aconteça, né? Então, é muito importante, né, que o técnico em enfermagem ele seja participativo, que ele seja colaborativo, né, pois ele é parte integrante dessa equipe interdisciplinar. Né? Então, a observação, as anotações que vocês fazem é indispensável, pessoal, pois essas observações elas auxiliam na tomada de decisões que, né, o enfermeiro que vai passar pro psicólogo ou pro psiquiatra para tomar, né, para fazer a tomada de decisões, né, por isso que é importante numa equipe ter multiprofissionais, né? Então, o hospital ele tá aí para isso, né? Curar, melhorar, preservar a saúde, prestar assistência integral ao paciente, como eu falei, né? E desenvolver as atividades de pesquisa e ensino também. Temos também o ambulatório, né? Ou uma policlínica. Há lugares que chamam de ambulatório, há lugares que chamam de policlínica, né? Ou seja, onde existe várias especialidades médicas, né? E uma delas é a saúde mental. Então, é no ambulatório, né, ou na policlínica, que o paciente ele vai dar continuidade ao tratamento, né, após, por exemplo, ele ter passado por uma internação, né, após ele ter tido alta, e é onde também se vai fazer uma prevenção, né, para uma possível reinternação, né? Então, ali tem como principal fator e objetivo, né, atender a um grande número de pessoas com a vantagem de não as afastar do lar e nem do trabalho, né? Então, a vantagem desses programas hoje, né, de saúde mental com essa nova política é a reinserção dessas pessoas dentro da sociedade, né, sem precisar trancar, tratar sem precisar trancar, né? Então, é necessário consultas médicas, atendimento psicológico e de enfermagem periodicamente, e como eu falei, né, a família ajuda muito nesse quesito de estar ali junto com o paciente. O paciente já está em sofrimento psíquico. Quando a gente interna,
fica difícil, ele não vai ter acesso à família dele, entendeu? Quando há, né, essa rede aberta de saúde mental, possibilita para nós, né, essa melhora na assistência do paciente. Temos o posto de saúde, né? Então, os postos de saúde, que hoje muitos conhecem como PSF, né? Ou Unidades Básicas de Saúde, ESF, né? PSF, Programa de Saúde da Família, ESF, Estratégia de Saúde da Família, mudou, né? Está sempre mudando, por isso que é importante vocês estarem sempre lendo, tá? Então, os postos de saúde, né, eles são como os ambulatórios, eles seguem a mesma linha de assistência ali dos ambulatórios, mas eles, né, prestam uma assistência a uma população mais delimitada, uma população mais resumida, somente ali daquela área, né? Então, enquanto o ambulatório, né, atende a todos, o PSF, os postos de saúde, se delimitam, né, a uma determinada população, determinada doença que eles ali, né, vão estar... Determinada doença não, né? As doenças são as mais prevalentes ali na região, mas englobando todas, claro. Então, continuando, né? Então, eles são, como eu falei, como os ambulatórios, porém eles prestam essa assistência. O PSF, né, o Programa de Saúde da Família, ele traz, né, uma ajuda muito satisfatória para os postos de saúde. Por quê? Porque essa é a estratégia de saúde da família, né, tem essa proximidade, essa familiaridade, né, que as equipes têm com a comunidade, de estar lá dentro da casa do paciente, de estar sempre fazendo visitas periódicas para conhecer a área e tudo. Então, isso possibilita o diagnóstico precoce dos transtornos mentais. Porque se você é um técnico de enfermagem que trabalha num posto de saúde, né, numa unidade básica de saúde, e você sempre faz as visitas periódicas que a enfermagem precisa fazer na casa daquela família, e ali você consegue observar algum sinal, algum sintoma que, né, te remete um possível transtorno mental, você já vai anotar ali no prontuário do paciente, já vai ficar alerta, né? Já vai falar com o enfermeiro já vai falar com o médico para também ficar alerta. Então, é muito, né, importante o Programa Saúde da Família trouxe esse benefício, né, possibilita isso. E isso ajuda na diminuição das internações, né? No tratamento imediato, fazendo assim, então, que essa assistência, né, ela fique mais efetiva, mais de qualidade. Os principais objetivos dos postos de saúde, vocês podem ver aí no slide, é prevenir a doença e promover a saúde. Então, as unidades básicas de saúde, elas, eu acredito que alguns de vocês até me falaram no fórum que são agentes de saúde, né? Então, vocês trabalham com saúde mental de alguma forma já, né? Então, previne a doença e promove a saúde, né? Então, continuando, os hospitais gerais, né? Os hospitais gerais são aqueles hospitais, né, que recebe todo o tipo de paciente, aqueles hospitais mais pequenos, ou hospitais grandes também. Eu coloquei esses dois aí porque eu acredito que esse seja o hospital aí da cidade de vocês e esse outro é o da cidade de Itacarambi, né? Então, o que nos traz a atual política de saúde mental é que os hospitais gerais, né, esses hospitais que nós temos na nossa cidade, que recebem todos os tipos, eles também prestem assistência a pacientes com, né, algum transtorno mental, né, destinando a esses pacientes leitos, né?
e possibilitando um cuidado eles precisam, na verdade, possibilitar um cuidado de qualidade, um cuidado humanizado, né? Para que acabe com o preconceito, né, que os indivíduos que sofrem de algum transtorno mental, eles passam, né, perante a sociedade. Isso diminui o estigma, né? Respeitando ele. Então é importante que os nossos hospitais nas nossas cidades também tenham leitos para receber os pacientes, né, psiquiátricos, caso seja necessário. Então, por conta dessa política nacional, se for necessário, né, em um dos nossos hospitais, internar pacientes psiquiátricos. Bom, os serviços de residências terapêuticas, né, também conhecido como residências terapêuticas, né, elas foram instituídas, né, pela portaria número 106 de fevereiro de 2000. E elas fazem parte, né, da Política Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Então, eles existem para quê? Para ajudar no processo, né, de desinstitucionalização. Desinstitucionalização. Deu para entender? Ou seja, desinstitucionalização quer dizer o quê? Quer dizer deixar de tratar o paciente somente em uma instituição e passar para outras instituições, né? E reinserir também esse paciente, né, na sociedade. Com um modelo de atenção psicossocial, né? As casas terapêuticas, elas têm um modelo de atenção psicossocial baseados, né, no viver em sociedade, no conviver em sociedade. Isso faz com que as pessoas, né, em sofrimento mental, elas retornem ou até mesmo iniciem a vida social muito mais rápido, né? É um espaço, eu acho muito importante os serviços residenciais, porque é um espaço, né, de reconstrução de laços para aqueles pacientes, né, de laços sociais, de laços afetivos, né, daquelas vidas que ficaram ali, né, confinadas no universo hospitalar. Então, os serviços residenciais terapêuticos, né, eles são muito importantes, né, para essa captação de uma boa saúde, uma boa assistência prestada à saúde mental, né? E elas são destinadas, né, a pessoas com transtornos mentais que permaneceram em longas internações psiquiátricas e impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem, né? Então, quem vai ser internado, né, quem vai ser recebido, admitido numa residência terapêutica, não é um paciente que teve um surto psicótico, não é esquizofrênico. Eu quero colocar meu irmão, meu tio é esquizofrênico, a gente quer internar ele lá nessa residência. Não pode, não existe isso mais, entendeu? Não existe trancar a pessoa porque ela tem esquizofrenia. A esquizofrenia, ela pode ser tratada, né? A pessoa pode ter uma boa qualidade de vida. O CAPS trata a esquizofrenia, né? Então, as residências terapêuticas é somente para aquelas pessoas que passaram a vida inteira delas, né, em internações psiquiátricas ou que não podem voltar para as suas famílias, né? Idosos, né? Em muitos casos são idosos que não podem retornar para as suas famílias. Então, isso são residências terapêuticas. Temos os CAPs, né, que atua através de oficinas onde se realizam trabalhos manuais e artísticos, né, que proporcionam ao usuário via de acesso à expressão de seus sentimentos, emoções, criatividade. Eu quero falar uma coisa para vocês, que eu não sei se todos já têm, né, acesso a essa informação, mas se tiverem é bom reforçar. Quando falamos a palavra usuário, aqui nesse contexto, né, quer dizer um usuário do sistema. Que sistema? O único de saúde, o SUS, né, o que a gente oferece. Então, o usuário do nosso sistema de saúde,
tá? Então, né, pessoal, os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades, porque existem vários, né, são pontos de atenção estratégicos da rede de atenção psicossocial, né? E eles oferecem, como eu falei, serviços de saúde, como? De forma aberta, não é fechado, né? Comunitária, constituído também, como eu falei, por uma equipe multiprofissional, que atende as pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas que também, né, com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, né? Então, existe o CAPS 1, né, onde vai ter vai receber todas as faixas etárias, né, para tratamentos graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas também. E o CAPS 1, ele costuma ter em cidades que têm até 15 mil habitantes, né? Até 15 mil habitantes, abaixo de 15 mil habitantes. Entendeu? Abaixo de 15 mil habitantes. O CAPS 2, né, tem o mesmo atendimento que o CAPS 1, todas as faixas etárias para tratamentos graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, mas ele, né, para se abrir um CAPS 2, ou seja, né, o CAPS 2 é o mesmo que o CAPS 1, mas precisa abrir se tiver uma população grande, né? Se for uma população grande, então aí abre mais um CAPS, que é o CAPS 2, que é o mesmo, que é para uma população acima de 70 mil habitantes, né? Quer dizer, até 70 mil habitantes, perdão, pessoal. Temos o CAPS I, né, que é o CAPS para crianças e adolescentes, né, vai tratar os transtornos mentais de crianças e adolescentes, né, transtornos mentais esses que podem ser graves ou persistentes, e também vai tratar, né, crianças e adolescentes que sofrem com algum transtorno mental pelo abuso, né, de substâncias psicoativas. Para se ter um CAPS-I, né, também precisa-se ter uma população, né, acima de 70 mil habitantes. O CAPS 3, né, já funciona como uma residência, né, onde as pessoas ali elas vão ficar por algum período, né? O CAPS 3 tem até 5 vagas de acolhimento noturno, observação, onde a pessoa ela vai ter todo o acompanhamento ali dentro, né? Mas para se ter, né, esse CAPS 3, é uma população acima de 150 mil habitantes, né? E todos eles atuam, pessoal. Todos eles atuam, né, como eu falei aí, através dessas oficinas, né? Cada um se adaptando à realidade, né, que tem ali da vida, da cultura e tudo, porém com o mesmo objetivo, né? A deshospitalização, a reinserção social, né? E é muito importante, pessoal, vocês saberem que o CAPS não é para doido, como muitos falam. Ah, eu não vou no CAPS não, que o CAPS é para doido. Não, o CAPS é um centro de atenção psicossocial. Ou seja, ele está dentro do SUS como uma porta para que quando você não se sentir bem, psicologicamente, socialmente falando, você procure o CAPS para que você seja orientado, né? Para que você obtenha uma ajuda. Não é só para quem é doido, entre aspas. Não é só pessoas depressivas que precisam ir por CAPS. Tem gente que tem vergonha de falar que faz consulta no CAPS, que vai no CAPS. Gente, não precisa ter vergonha. E nem ter vergonha nem de trabalhar, nem de ter parente, e nem de querer fazer uma consulta no CAPS. Porque o CAPS é como se fosse uma UBS, né? É como se fosse um postinho de saúde. É um lugar onde as pessoas vão buscar, né? Se você está sentindo dor, se você se machucou, você vai onde? Você vai numa urgência, né? Se você está com algum problema mental, você precisa ir onde? No CAPS, que é onde você, né, vai ser tratado
na sua especialidade, onde você está, né, sofrendo no momento. Então a gente precisa parar com esse preconceito de falar que o CAPS, né, é para doido e tudo. Já o NAPS, né, o NAPS já é um núcleo de apoio, né, já é um serviço de saúde que atende, né, as pessoas que sofrem com transtorno mental de natureza psicótica, né, como por exemplo a esquizofrenia, ou neurótica, né, como a ansiedade, a fobia, os transtornos obsessivos compulsivos, né? Eles trabalham de forma, né, que acolhem aqueles que mais necessitam da atenção à saúde mental, ajuda também a pessoa a resgatar a sua cidadania, né, que muitas vezes a pessoa perde, né, a sua cidadania, a sua dignidade, promover o respeito, né, acerca dos transtornos mentais. Então, o núcleo de apoio psicossocial também, né, age nessa forma da educação preventiva, né, da educação da promoção da saúde, desculpa. Promovendo, né, o respeito acerca dos transtornos mentais, conhecendo os transtornos mentais. Então, vamos conversar com a população, né, falar sobre a depressão com a população, a depressão nas pessoas idosas, por exemplo, que ficam muito tempo abandonadas, né? A depressão nas crianças, que nós vamos conhecer mais para frente um pouquinho sobre a política, né, infanto-juvenil. Então, a gente precisa promover esse respeito sobre os transtornos mentais. Não é frescura, não é loucura, não é falta de Deus, a gente viu isso, né? Não é isso, então a gente precisa promover o respeito, né? Porque isso, né, possibilita a inclusão social daquela pessoa. Se a gente ensina os outros como que é aquele transtorno mental, a pessoa vai saber como agir com aquele paciente, né? Com aquele indivíduo que foi acometido por aquele, né, transtorno mental. Então, eles também possuem uma equipe, né, multiprofissional, onde realizam atividades terapêuticas, né, oficina de arte, canto, teatro, né, coisas que vão fazer movimentar a mente, que a mente vai ficar produtiva, que o depressivo não vai ficar ali pensando em coisas, tentando pensar coisas negativas, que o ansioso não vai ficar ali pensando no futuro o tempo inteiro, né? Que o esquizofrênico vai fazer com que as vozes se calem, entendeu? Então tudo isso precisa de uma equipe multiprofissional, né? E tudo isso é acompanhado, claro, né, por a medicação, né? Tem um acompanhamento medicamentoso. E com a família, como eu falei, sempre sendo inserida, né? Então, pessoal, desde o CAPS 1 a qualquer nível de atuação, vocês, técnicos de enfermagem, né, futuros técnicos de enfermagem, são primordiais para uma boa ação na saúde. Então, não pensem que, para que eu tenho que saber de saúde mental? Às vezes eu só vou fazer uma medicação, às vezes eu só vou participar ali de uma rodinha brincando ali com o pessoal doido. Não, vocês precisam saber. Às vezes eles vão procurar você para conversar, então você precisa saber conversar, saber ouvir, principalmente, ter noção do que é aquela doença mental. Então, por isso que essa disciplina é importante, né? Nós temos aqui, então, né, algumas imagens que nos mostram, né, oficina de arte, uma terapia individual. Essa terapia também pode ser em grupo, né? Vai depender da instituição. Bom, então, né, viu-se necessário criar uma política para que as coisas realmente dessem certo, né? E a Política Nacional de Saúde Mental, né, apoiada pela Lei número 10.216, de 6 de abril de 2001, né, ela busca uma assistência voltada, para a inserção do indivíduo, né, na sociedade, ou seja, antes isolava e antes eram maltratados, né? Hoje eles já são resguardados pela lei,
né? E a lei já garante que essas pessoas, né, com transtorno mental, que sofrem com algum transtorno mental, têm uma assistência mais humanizada, né? Com a rede de serviços maiores, né? Centros de atenção psicossocial, serviços residenciais terapêuticos, centros de conveniência e cultura, leitos de atenção integral em hospitais gerais, programas de volta para casa, né? E nós vamos conhecer algum desses outros a gente já conheceu, né? Então, a Política Nacional, né, de Saúde Mental, ela veio para, né, buscar isso. Antes isolar, hoje, né, soltar as amarras, destrancar, para que a gente assim possa tratar melhor esses pacientes, né? Então ela veio, né, e tem como objetivo reduzir os leitos psiquiátricos de baixa qualidade, né? Então, a Política Nacional de Saúde Mental, ela vem para reduzir o número de internação. Por isso que cria essa inúmera rede de atenção à saúde mental aberta para que evite, né? Ou seja, essa é a promoção da saúde, né? Para que a prevenção, que é a chegar na internação, não aconteça, né? Qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar, né? Qual que é a rede extra-hospitalar? O CAPS, os Serviços Residenciais Terapêuticos. Incluir as ações da saúde mental na atenção básica, nós vamos estudar mais daqui a pouquinho. Implementar uma política de atenção integral voltada a usuários de álcool e outras drogas, né? Quando eu falo, novamente, de atenção integral, é como um todo, né? O paciente como um todo, voltado aos usuários, né, de álcool e outras drogas, que pode vir a desenvolver um transtorno mental, que nós vamos conhecer também mais para frente. Implantar o programa de volta para casa, manter um programa permanente de formação de recursos humanos para a reforma psiquiátrica, promover direitos de usuários e familiares, incentivando a participação no cuidado. Então esses, né, são os objetivos que o governo brasileiro tem quanto à política nacional, né, de saúde mental, né, garantir um tratamento digno, de qualidade, né, é o que nos pede, né, e que tem como objetivo aí para que a gente siga. Bom, na atenção básica, né, a saúde mental na atenção básica, o indivíduo, né, em sofrimento psíquico ou com algum transtorno, né, ele deve ser acolhido ali na atenção básica, né, nos postinhos de saúde, encaminhado, né, para o CAPS, no caso, e acompanhado, né, pelas estratégias de saúde da família. Então, a atenção básica, né, ela deixa de lado o modelo tradicional de isolamento e estigma, né, e adota medidas comunitárias, articuladas, né, tendo como objetivo o indivíduo como um todo de forma integral, né, ou seja, a integralidade do sujeito, constituindo um processo de trabalho onde esse processo de trabalho vai ser voltado para as necessidades sociais, né, de cada pessoa, daquele indivíduo. Então, na atenção básica, né, o indivíduo com sofrimento mental, ele precisa ser acompanhado depois que ele for para o CAPS também, né? Ele precisa. Vocês estão vendo aí no slide, né? E diz assim: considera-se que a estratégia de saúde da família é a porta de entrada preferencial de todo o sistema de saúde, inclusive no que diz respeito às necessidades de saúde mental dos usuários. Então, nós sabemos que o postinho de saúde é o primeiro lugar que eu tenho que ir se eu estiver sentindo qualquer coisa. É ali, naquele postinho de saúde da área, do bairro, né, de onde eu sou registrado, é ali que eu tenho que ir para, né, a partir dali, eles me encaminharem para algum lugar. Ali é a porta de entrada. O que diz respeito às necessidades de saúde mental é do mesmo jeito.
né? É do mesmo jeito, também é a porta de entrada. E também, como eu falei, a atenção básica precisa acompanhar, né? E muitos não acompanham, pessoal. Assim, estratégico mesmo e conhecido que muitas pessoas não acompanham os pacientes que sofrem de transtorno mental nos postinhos de saúde. Bom, então para que o trabalho, né, prestado ele seja eficiente, né, no caso a saúde mental na atenção básica, é preciso, né, ser norteado, a gente precisa ser norteado pelo nosso Sistema Único de Saúde, né? E o nosso Sistema Único de Saúde tem os seus princípios. Não sei se vocês já estudaram, né, saúde coletiva. Os princípios do SUS, né? Tem os princípios organizacionais e os princípios, né, doutrinários ou ideológicos. Vamos falar dos princípios, né, ideológicos, como a universalidade, onde fala que o SUS, né, é para todos, saúde para todos, acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, por isso universal. Então, se vir um finlandês, um chinês, um argentino, ele passar mal, ele vai poder usar o nosso sistema de saúde. Diferente. Se eu for nos Estados Unidos e eu não tiver plano de saúde, eles não têm sistema único de saúde público igual a gente tem, por exemplo, né? Integralidade é outro princípio, né, doutrinário do SUS, integralidade, né, onde as ações de saúde elas devem ser combinadas e voltadas para a prevenção, promoção e reabilitação do paciente, ou seja, eu tenho que enxergar esse paciente como um todo, integralmente. Eu preciso prevenir a doença, promover a saúde, a reabilitação, entendeu? Então tem que ser de forma integral. E o outro princípio é a equidade. A equidade, né, diferente de igualdade. A equidade oferece mais a quem precisa mais, né? E isso diminui, né, reduz as desigualdades. Igualdade é diferente de equidade. Igualdade você trata todo mundo igual. Equidade você trata o desigual, né, em primeiro lugar. Então nós podemos, né, resumir que dessa forma há uma convergência de princípios entre a saúde mental e a atenção básica. Para quê? Para que a saúde mental aconteça de fato na atenção básica, nós vimos do que era necessário, né? E esses princípios são também articulados, né, com a saúde mental e a atenção à saúde da família, promoção da saúde, território, o acolhimento é muito necessário, é muito importante eu acolher os meus pacientes. O vínculo que eu vou ter com aquele paciente, a responsabilidade em sempre que eu marcar uma consulta, eu estar lá, uma visita, eu estar lá com aquele paciente. A integralidade, enxergar ele como um todo, a intersetorialidade, ou seja, eu poder ter a abertura e a autonomia de falar com outros setores sobre os meus pacientes. Multiprofissionalidade, organização da atenção à saúde em rede, a desinstitucionalização, a reabilitação psicossocial, a participação da comunidade, a promoção da cidadania dos usuários. Então, são princípios que vai fazer com que a saúde mental na atenção básica, né, ela seja voltada totalmente para a comunidade, para a reinserção realmente desse paciente na comunidade. Então, essa importância que eu venho frisando para vocês da saúde mental e que vocês realmente precisam saber é que a atenção básica ela é a porta de entrada. Então, as pessoas vão chegar ali primeiro e vocês precisam ter essa noção. A mudança, desculpa, tá? O tempinho aqui deu um probleminha. A mudança
do modelo de atenção à saúde mental dentro do SUS é direcionada para a ampliação e qualificação do cuidado nos serviços comunitários, com base no território. Trata-se de mudança na concepção e na forma de como se dar o cuidado o mais próximo da rede familiar, social e cultural do paciente, para que seja possível a retomada de sua história de vida e de seu processo de adoecimento. Então, pessoal, é muito importante, né, que esse modelo ele é muito importante porque ele nos mostra, né, ele nos mostra, ele nos dá base que é importante a gente ter uma concepção, né, de como que deve se dar o cuidado. Ele está próximo da família, então isso também ajuda muito na reabilitação dele, no estigma, né, no preconceito que muitas vezes eles sofrem. Então, essa mudança do modelo de atenção à saúde mental ampliou muito o acesso de muitas pessoas também, né, ao nosso sistema. Nós sabemos, né, que ninguém gosta de ficar doente, né? Ninguém aqui gosta de ficar doente. Ninguém gosta de ficar doente, na verdade. E que existe um certo, né, sofrimento em relação a estar doente. E isso, de alguma forma, faz com que as pessoas, né, pelo medo, pelo receio, essas coisas, né, o preconceito, muitas não aderem às práticas, né, de promoção da saúde, a uma vida saudável. Então, né, sendo assim, nós podemos dizer que todo problema de saúde é também e sempre mental, e que toda saúde mental é também e sempre produção de saúde. Então, nós precisamos saber, né, que nesse sentido é sempre importante e necessária, né, a articulação da saúde mental com a atenção básica, né, com a saúde da família. Por quê? A saúde da família está ali junto. Como eu falei, a familiaridade está ali sempre próximo, então facilita, ajuda. Então, quando um paciente com transtorno mental chegar na sua unidade básica de saúde e você atendê-lo, quando houver o encaminhamento, continue acompanhando ele. É necessário. Precisa-se disso, dessa articulação entre a saúde mental e a saúde, né, da família. Então, a Política Nacional, né, de Saúde Mental, ela começou a ampliar o acesso dos indivíduos com transtorno mental, né, aos serviços de saúde, né, criando, então, vários segmentos, vários recursos, e os leitos de atenção integral, né, em saúde mental é um desses recursos, né? São recursos de hospitalidade e acolhimento noturno da rede de atenção à saúde mental, podendo estar associados aos leitos de hospitais psiquiátricos de pequeno porte, quando eles existirem, né? Que leitos são esses, pessoal? Os leitos, né, dos hospitais gerais que a gente falou, do CAPS 3, né, que acolhe até 5 pessoas, né? Em emergências gerais, enfim. Esses leitos, eles devem ofertar, né, o acolhimento integral do paciente que esteja em crise, né? E eles devem manter ali naquela relação, né, um diálogo positivo, né, para que haja um feedback, né, um retorno para aquele paciente, né? Então, a ideia, né, é que esses leitos, à medida que ele se expande, né, ou seja, à medida que cresça a demanda, assim como os outros serviços de atenção à saúde mental também, eles substituam as internações, né, em hospitais psiquiátricos. Então, crescendo, né, expandindo os outros serviços, né, as pessoas tendo mais acesso aos CAPs, tendo mais acesso às redes de apoio, não vai precisar de leitos, né? Eles são necessários à medida que, né, cresce a demanda de ser necessário ou não para a internação. Mas, graças a Deus, a gente vem lutando, como a gente falou, com a luta antimanicomial e
É bem difícil hoje em dia a gente internar uma pessoa, né? Bom, nós temos então este programa, né, que eu falei para vocês lá no início, o programa De Volta para Casa, Liberdade e Cidadania para quem precisa de cuidados em saúde mental, né? Como nós vimos na história as pessoas com transtorno mental, né, no Brasil, por muito tempo o tratamento foi baseado no isolamento das pessoas, né, em hospitais psiquiátricos, e isso acabou gerando um grande, né, número de pessoas afastadas por longo tempo, né, do convívio social. E essas pessoas, né, precisavam de um apoio especial para a reinserção delas na sociedade. Então, lembram que eu falei para vocês do Hospital de Barbacena, né? Quem já assistiu algum dos vídeos que eu mandei já deve ter visto como que era. Então, as pessoas que sofriam, né, e que passavam por muito tempo ali, elas precisavam dessa reinserção. Então, né, com o programa, né, que atende a Lei 10.216, ela determina que os pacientes que foram hospitalizados tanto tempo, né, ou para aqueles que se caracterizam alguma situação, né, de dependência que precisa de uma internação, né, ele seja um objeto de política específica, de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida. Então ele vai para ali, mas ele não fica para sempre, né? Ele tem, como a gente viu, um objeto de política específica, de alta planejada, então é planejado, é feita uma política onde vai se estudar a história dele para ajudá-lo, né, a se reabilitar psicossocialmente falando, né? Então é um programa voltado, né, à reintegração social de pessoas que sofreram com algum transtorno mental e que passaram, né, durante um período muito grande de internação psiquiátrica. Bom, pessoal, assim como, né, agora nós vamos falar da política de saúde mental infanto-juvenil. Assim como a saúde mental dos adultos, né, a saúde mental dos menores também se trata de saúde pública e nesse sentido, né, nós devemos saber a importância, né, na atenção conferida, né, às doenças mentais que são desenvolvidas por crianças, né? Por que a gente precisa saber disso? Porque é nessa fase, né, nesse período da existência de desenvolvimento psicológico, de desenvolvimento fisiológico, que precisa-se, né, de mais atenção. Então, a saúde mental dos menores precisa, sim, né, de uma política de saúde mental para nos nortear. Estima-se que 10 a 20% da população de crianças e adolescentes sofram, né, de transtornos mentais. Deste total, de 3 a 4% necessitam de tratamento intensivo, né, ou seja, de tratamento prolongado. E entre os males mais frequentes, né, estão a deficiência mental, né, como o autismo, a psicose infantil, os transtornos de ansiedade, né? É possível, é provável, pessoal, né, ter crianças que sofrem, né, com algum transtorno psicótico, né, com algum transtorno mental. É muito comum, né? Já teve casos, né, de crianças né, que sofrem de algum transtorno mental, né, devido a qualquer fator, né? A gente tem que lembrar disso também, né? Uma criança que está muito ansiosa, peraí, ou muito depressiva, vamos investigar, porque pode ser caso de abuso sexual aí, caso de maus tratos. Então, os transtornos mentais nas crianças podem aparecer de várias formas, também como no adulto, tanto de forma biológica, né, como como ambiental, comportamental, né? Então vamos ficar de olho, né, em nossas crianças e tudo, porque maus tratos, né, desenvolve sim
Se você é um pai ou uma mãe que você maltrata o seu filho, você só fala palavras negativas para ele, se tem uma coisa que é irreversível, é psicológico, gente. E para ser reversível precisa de terapia, e terapia é cara, né? Então, vamos cuidar das nossas crianças, né? Outra coisa muito importante é que, né, nós observamos também o aumento da ocorrência do uso de substâncias psicoativas e do suicídio entre, né, os adolescentes. O número de jovens, né, que vem consumindo drogas, envolvidos com drogas, cresce muito no Brasil, né? E existem vários fatores que podem causar isso, né? A ausência dos pais, algum problema familiar, né? A condição financeira, a vida, a forma como aquela pessoa vive, né? As amizades que podem incentivar aquela pessoa por curiosidade, para sentir uma adrenalina, né? Então, vem crescendo muito, né? Nos jovens, o uso de substâncias psicoativas. Que substâncias são essas, né? A mais comum, né, é a maconha, né, que depois é o pó. Né? A maconha, que é uma erva, onde, né, a pessoa ela tem sensações totalmente diferentes, né, da cocaína. Isso a gente vai conhecer também depois em saúde mental, tá? Eu só estou adiantando um pouquinho para vocês, né? Então, o uso de substâncias psicoativas pode levar a riscos muito grandes para a saúde mental daquele adolescente. Por exemplo, um adolescente que começa a usar maconha desde os 12 anos de idade, 11 anos de idade, ele vai ser um adulto improdutivo, porque é desse período até os 21 anos de idade, mais ou menos, que o seu cérebro está em desenvolvimento, né? Que ele está em amadurecimento. Chegou em 21 anos, o seu cérebro, né, já está, digamos assim, maduro, com os seus neurônios todos ali, né, digamos que bem. Então, se um adolescente, né, começa a usar drogas, a maconha, por exemplo, desde pequeno, ele vai desenvolver vários transtornos. Transtornos de ansiedade, transtornos do pânico, transtornos depressivos, né? Eu quero deixar claro que isso é o uso de substâncias, o uso abusivo, mas não quer dizer que eu estou também falando que não, poxa, pode fumar depois dos 21 anos, né? Então, se ele está falando que o problema é começar a fumar dos 13, depois dos 21, se eu quiser fumar, eu posso fumar. O que um psiquiatra, uma vez eu escutei ele falando, né? Como a maconha ela é uma erva, então se você quer fumar ela um dia, você teria direito a uma vez, né? Então, uma pessoa que é viciada nunca vai fazer isso. E os jovens, principalmente, né? Jovens, adolescentes, principalmente. Então, as drogas, elas podem causar esses transtornos mentais e, além disso, ainda pode levar o jovem a cometer suicídio, né? As drogas e outras coisas podem levar os jovens a cometer suicídio. O bullying, né? O preconceito que eles sofrem no colégio, na escola, na família. Então, é muito importante a gente ficar de olho na saúde, né, dos nossos pequenininhos. Então, pessoal, quais são os desafios da política pública, né, em saúde mental? Fortalecer políticas de saúde voltadas para grupos de pessoas com transtornos mentais de alta prevalência e baixa cobertura assistencial. Então, fortalecer políticas, né? Criar formas de cuidado, de assistência que melhore, né, a prevalência daquele usuário dentro do sistema, para que ele não desista do tratamento. Consolidar e ampliar uma rede de atenção de base comunitária e territorial promotora da reintegração social e da cidadania. Olha de novo a palavra reintegração social. Nós vamos escutar muito essa palavra, né? Isso dentro de política pública, porque daqui a pouco a gente vai entrar, né, na parte assistencial. Vamos conhecer as doenças.
Implementar uma política de saúde mental eficaz no atendimento às pessoas que sofrem com a crise social, a violência, o desemprego, aumentar recursos do orçamento anual do SUS para a saúde mental. Então, esses são, né, alguns dos nossos desafios, os desafios da política pública, né? É desafiador implementar uma política pública, né, eficaz, que atenda as pessoas de forma, né, satisfatória. É complicado, porque muitos vão falar bem assim, eu não vou fazer assim, tá no papel, mas eu vou fazer diferente. Aquela coisa de separar a teoria da prática. Não, nós aprendemos assim, nós vamos fazer assim, certo? Então, por hoje é isso, né? Por hoje não, por enquanto, né? É isso. Daqui a pouco eu volto com mais um capítulo, né, da apostila para a gente assistir e vamos tirando o fórum, né? As dúvidas, perdão, no fórum que a gente for fazer. Então, pessoal, é isso. Até mais.